Hello guys, Teacher Heine here, e hoje eu vim trazer aqui as 5 melhores maneiras de você aprender inglês em 2025, porque agora vai! É isso aí pessoal, o inglês nunca foi tão acessível quanto é agora. E eu vou te mostrar ferramentas que podem ser extremamente úteis para você aprender o inglês de verdade e de fato e rapidinho esse ano. Não só ferramentas, mas também estratégias que vão facilitar essa sua jornada. E fica até o final porque vai ter também uma dica bônus, na verdade, que não chega a ser o número 6, mas é uma informação que vai facilitar muito. A primeira dica, e talvez até um pouco moderna, né? Use o ChatGPT. É contraintuitivo? Sim. Esse negócio vai roubar meu emprego uma hora? Possivelmente. Mas ele é extremamente funcional. Ele ainda não é 100% lapidado, é claro, ele tem algumas falhas, não em termos da linguagem necessariamente, mas em termos de configuração mesmo, em termos de assunto que você pode tratar, ele tem algumas restrições, mas ele é uma ferramenta de conversação, no caso de conversação ali digitada, né, escrita, muito poderosa. Além de que ele pode tirar dúvidas também e fazer algumas explicações sobre gramática. Não é, né, uma opção gloriosa no primeiro momento, mas pode te ajudar bastante, especialmente se você está no começo da jornada. Se você não sabe, por exemplo, a diferença entre do e does, pergunta lá para ele vai te dar alguns exemplos, vai explicar tintim por tintim como funciona essa distinção aí entre esses auxiliares, e pode facilitar bastante ele na hora de você estar estudando sozinho. Além de que você pode configurar ele para ele se tornar um personagem de fato ali. Ele pode virar um entrevistador de emprego, por exemplo. E você pode praticar uma série de assuntos com ele ali, com base nesse personagem que você cria. É como se fosse um professor ali, de certa forma, né, disponível 24 horas por dia na sua mão. E sim, é claro, para aqueles grandes fãs desse tipo de aplicativo, temos aqui, eu vou indicar necessariamente, a utilização de alguns apps extremamente famosos. Não estou ganhando nada com merchan, mas eles são bons. O primeiro deles, e ele é extremamente funcional, ele até te fornece certificados, é o Busuu. Tem também o Duolingo? Tem. Tem o Memrise, tem o Babel, tem um monte deles. Entretanto, né, eu me identifiquei um pouco mais com o Busuu, mas não que qualquer outro não possa te ajudar. Com certeza eles podem te ajudar sim. Eu geralmente recomendo os aplicativos para quem está começando aí, né, na etapa de aprendizado mais inicial do inglês, né, ou de qualquer outro idioma, mas aqui no caso em inglês, porque eles tendem a ser um pouquinho monótonos talvez, eles tendem a ser um pouquinho, mesmo que gamificados, eles podem ser um pouquinho maçantes e até mesmo básicos. E é claro, um ponto muito positivo a respeito dos aplicativos é que eles são extremamente acessíveis. Eles custam muito pouco. Você, por exemplo, o Busuu, agora no Black Friday ele estava com uma assinatura anual de R$80. Assim, R$80 por ano. É uma ferramenta bacana? Sim. Exige uma disciplina gigantesca para você estudar com o aplicativo sozinho? Com certeza. Mas se você tem essa determinação, se você tem essa disciplina, se você tem essa capacidade de se organizar para todo dia dedicar um pouco de tempo para esse estudo, eu acho que é um recurso, uma ferramenta muito interessante. E a terceira opção, assistir vídeos no YouTube. Cá estamos nós, né? Os professores de inglês no YouTube. Inclusive, é uma das minhas favoritas. Não só os vídeos de aulas de inglês, né, de ensino de inglês, mas os vídeos em inglês mesmo. Eu sempre recomendo para os meus alunos, eu sempre recomendo para os meus amigos e tudo mais. Cara, você gosta de um assunto? Vai lá e puxa esse assunto no YouTube em inglês. Eu tenho um amigo que gosta muito de Magic. Vai lá, cara, vê a respeito de Magic em inglês. Eu tenho também um outro amigo que gosta muito da área de construção. Cara, vai lá e assiste os vídeos em inglês. É até interessante para você se inteirar de outras tecnologias, né, que existem nessa área. Então, música, ciência, tecnologia, você tem uma infinidade de conteúdo disponível, em inglês especialmente, né? A maior parte dos conteúdos produzidos na internet são em inglês, e você pode ter acesso a eles quando você se permite essa exposição a eles. É muito, muito bom, na verdade. Vai te ajudar a ver o inglês no dia a dia, a ver o inglês sendo utilizado de fato ali por pessoas que muitas vezes são nativos do idioma, então é uma experiência bem interessante. Entretanto, esse tipo de exposição, né, além dos vídeos didáticos de inglês, dos professores e tudo mais, esse tipo de exposição mais de assuntos específicos, ele vai ser mais útil para quem já tem um pouquinho da base, já tem um conhecimento um pouquinho ali, beirando intermediário, talvez até um pouco avançado, dependendo da natureza do assunto que você quer pesquisar. Quarto ponto,
ter um professor nativo. Aprender um idioma com quem nasceu falando aquele idioma pode ser extremamente interessante, porque tem uma série ali de intercâmbio cultural que você pode fazer mesmo com a pessoa. Eles podem te ajudar com certeza muito melhor que muitos professores brasileiros, por exemplo, no quesito pronúncia. Até porque é uma questão que é construída ao longo da vida da pessoa ali. Toda a questão da conformação da língua, a maneira como você posiciona a sua voz, né, mais aqui embaixo na garganta ou mais à frente. Então tudo isso é muito mais fácil de você aprender. Muitas vezes, não vou dizer sempre, né, não desqualificando os professores brasileiros como eu, mas os nativos eles podem te ajudar muito facilmente nessa questão do sotaque e das pronúncias. Da mesma forma, gírias locais ali, mas isso também, né, não é uma exclusividade deles, e eles podem até te ajudar a se sentir um pouco mais confiante, porque de fato pode ser que você esteja praticando para falar com nativos, e querendo ou não, praticar com nativo desde o início pode ser interessante nesse aspecto. Só geralmente um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais caro o custo dessas aulas com os nativos, por questões óbvias de câmbio mesmo da moeda algumas vezes, mas vale a pena tentar. Particularmente eu acho que um professor nativo nem sempre é a melhor opção, nem sempre. Há situações em que ele vai ser, mas quando que ele não é uma boa opção? Quando ele não tem muita experiência com a sua língua, que no caso aqui é o português. Por isso que minha última recomendação aqui é ter um professor brasileiro que seja bom, que tenha experiência em uma boa didática. Um professor brasileiro que vai te ensinar inglês ou qualquer outro idioma, mas aqui o inglês, ele conhece melhor os desafios que você enfrenta porque ele possivelmente passou por um processo muito semelhante ao seu, né, muito semelhante ao seu na jornada de aprendizado dele. A gente sabe também, eu sou um professor brasileiro, já tenho 15 anos, eu ensino inglês, ensino alemão também há alguns anos, e, a gente sabe quais são as partes que pegam mais ali os alunos, que são um pouquinho mais desafiadoras. A gente acaba aprendendo também maneiras de simplificar algumas questões um pouco mais complexas, algumas estruturas mais difíceis do inglês também. Sem contar que a gente pode fazer equivalências muito boas, tanto das gírias em português para o inglês, como das gírias do inglês para o português, porque a gente tem uma familiaridade muito boa com os dois idiomas. E é claro, naturalmente, a gente consegue te ajudar a pensar em inglês, que é uma questão um pouquinho mais desafiadora para quem é um nativo, por exemplo, porque ele nasceu falando aquele idioma. Como que ele vai te ensinar a pensar, né, no idioma que você está querendo aprender? Então, assim, nem tô falando que eu tenho um monopólio do inglês, porque realmente não tenho, mas se você encontrar um professor bom, um professor de qualidade, que tenha didática ali, que tenha experiência de ensino, eu acho que vale muito a pena você ter um professor brasileiro para te ensinar um idioma, para te ensinar inglês. E aqui, uma brechinha, na verdade, nem chega a ser o número 6, mas uma brechinha, uma informaçãozinha extra aqui, que é você pode ter um amigo fluente. Pode ser nativo, pode ser brasileiro, mas se você tiver um amigo fluente, tenta se expor a conversações com ele em inglês, a bate-papos com ele em inglês. Vai tratar de um assunto a respeito de jogos, por exemplo, a respeito de algum esporte, tenta conversar um pouquinho com ele em inglês. Geralmente, acho que seu amigo não vai te cobrar, né? Então, é uma experiência que pode ser bem gratificante para os dois, né? Ele por estar te ajudando ali, também tendo um bom momento. E para você, que vai estar conseguindo extrair informação ali e praticar o que você já tem com um amigo. Fica uma coisa muito mais leve. Eu mesmo, na verdade, me coloco para os meus alunos muito mais do que um professor, um parceiro de conversação, porque muitos dos meus alunos, por exemplo, eles só querem discutir um pouco dos assuntos diários ali da vida deles. Muitos deles já têm uma boa base, eles só precisam aperfeiçoar ali a comunicação, ter um pouco mais de tranquilidade na hora de falar, e eu trago assuntos, né, e eles trazem assuntos para as nossas aulas, a gente vai debatendo uma infinidade de assuntos, é bem interessante, é bem agradável, fica com um tom leve. Então é isso, pessoal, só pra gente fechar aqui, top 5 melhores maneiras de você aprender inglês. Número 5, ChatGPT. Excelente para tirar dúvidas e praticar um pouco ali da conversação na escrita. Número 4, aplicativos como Busuu, Duolingo, Memrise, Babel, todos esses, eles vão ser úteis, entretanto tem algumas restrições, algumas limitações e tem gente que não vai curtir muito o estilo gamificado. Número 3, vídeos no YouTube, para você aprender inglês de uma forma um pouco mais descontraída, às vezes se envolvendo com um assunto que você tem interesse.
Então essa exposição ela pode ser muito benéfica, mas ela acaba sendo mais útil, na minha opinião, para quem já tem um pouco mais de experiência com o idioma, a menos que você vá ver vídeos didáticos no YouTube, aí são outros 500. Inclusive, o Inglês para Quebrados aqui do canal pode ser uma excelente pedida para você que está começando a aprender o idioma. Número 2. Top 2. Professores nativos, para você refinar sua pronúncia e aprender algumas expressões características ali do local do professor com quem você está falando. Ele não precisa necessariamente ser americano, ele pode ser sul-africano, pode ser australiano, tem um monte de países que falam inglês muito mais do que a gente costuma pensar. E, na minha opinião, top 1, um professor brasileiro que tenha muita experiência com o ensino do idioma inglês, ou qualquer outro idioma que você tenha interesse, e por que eu recomendo isso? Porque esse professor ele vai estar apto ali a fazer o intercâmbio e as equivalências necessárias entre os idiomas com muito mais tranquilidade. Como é que a gente fala, agora a cobra vai fumar em inglês? Mas esse tipo de coisa, esse tipo de ideia que às vezes a gente quer expressar, pode ser um pouco difícil para o nativo encontrar uma equivalência lá, especialmente se ele não estiver familiarizado com o português. E tem muitos professores bons no Brasil, né? É claro que tem muitos que não são tão bons, mas é interessante você ir atrás, fazer algumas aulas experimentais e ir vendo também qual tipo de pessoa e tipo de metodologia se aplica melhor a você. É mais agradável para você. Mas aí, gostou das dicas? Concorda com o meu top 5 mais 1 aqui de melhores maneiras de aprender inglês em 2025? Se sim, curte, se inscreve aqui no canal. Se não, coloque nos comentários qual que seria o seu top 5, qual a melhor maneira na sua opinião. Às vezes esse autodidata passa por percursos que eu não mencionei aqui. Então manda bala e falou, pessoal!